Olá, e no capítulo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade e suas bolhas, para entender um pouco das senhas da prosperidade e aprender de fato a fazer network. Você precisa entender antes como funciona a nossa sociedade. E a nossa sociedade, ela é feita de bolhas. O que é uma bolha? São grupos de pessoas que acabam sendo unidas por hábitos, crenças, hobbies, profissões, e essas pessoas acabam circulando, geralmente dentro daquele mesmo grupo, por hábitos, porque as pessoas têm hábitos, elas costumam ir nos mesmos restaurantes, andar pelo mesmo lado da calçada, comprar das mesmas lojas. O hábito ele é muito difícil de quebrar. E é por isso que quem quer se conectar com outras pessoas e migrar de bolha social, precisa se despir, precisa deixar de ter paixão por hábitos e crenças. Por quê? Porque isso vai te limitar a acessar novas pessoas. Antes de começar a explicar isso, eu quero te mostrar e enfatizar a importância de se despir dessas crenças e hábitos para poder se conectar com outras pessoas. Porque eu conheço inúmeras pessoas que dizem: Jonathan, colega é só aquele que eu fiz na infância, eu não faço questão de ter amigo nenhum. Eu só tenho amigo de infância. Aqueles lá são amigos de verdade. Os próximos que eu conheci são apenas colegas de profissão, colegas de trabalho e mais nada. Quando você tem esse tipo de pensamento, você fica limitado dentro da sua bolha social. É aquela bolha de infância, do mesmo bairro, mesmo condomínio, mesmo colégio. Você não consegue acessar as pessoas que estão em um nível diferente. Por quê? Porque a sua crença e o seu hábito não permite que você se conecte a elas. E é isso que faz a bolha social. Uma bolha social está conectada à outra apenas por um ponto de interseção. E esse ponto de interseção, ele é feito de muita pressão. E é por isso que muitas vezes as bolhas não se misturam. E pouquíssimas pessoas com a habilidade de network conseguem migrar de uma bolha para outra. Por quê? Porque esse ponto de interseção ele tem uma pressão muito grande. As pessoas tendem a rejeitar aquilo que é novo. Mas se você se conecta com os hábitos, com as crenças da pessoa da bolha seguinte, se despindo dos seus hábitos e das suas crenças, ou pelo menos deixando o preconceito de lado, você é convidado a entrar. E quando você entra, você vê que ali as coisas são diferentes. Não quer dizer que são melhores ou piores, mas para que haja harmonia, é melhor você deixar de lado um pouco aquilo que você acredita dentro do seu grupo. E quando você migra de bolha social, dentro do seu trabalho, por exemplo, olha só o que pode acontecer. Imagine que o seu ciclo de amizade ganha ali R$ 1.000 por mês. Você está preso nessa bolha, devido às crenças, os hábitos, à escola onde você estudou, e ali todo mundo ganha mais ou menos R$ 1.000 por mês. E você presta um serviço que custa R$ 100. R$ 100 para quem ganha 1.000 é muito dinheiro. Ou seja, a sua dificuldade de vender R$ 100 do seu trabalho para quem ganha R$ 1.000 é muito grande. E o seu esforço acaba sendo enorme e você fica patinando naquela situação e você nunca atinge a prosperidade financeira que você sonha. Mas quando você consegue se despir de hábitos e crenças e conhecer pessoas de uma bolha social que ganha R$ 10.000 por mês, aqueles R$ 100 que você cobrava fica barato e fica muito fácil você vender para essas pessoas. Aí você tem duas opções. Ou você trabalha muito e aumenta a sua capacidade de atender essas pessoas, porque afinal de contas R$ 100 é muito barato. Ou você vende o mesmo produto e o mesmo serviço, mas por se tratar de uma bolha social que ganha mais dinheiro, você aumenta o seu preço. E aí existe a possibilidade de você vender a mesma coisa por R$ 1.000 por mês, pelo simples fato de ter conhecido novas pessoas. Eu vou te mostrar um print de uma conversa agora, onde um dos nossos médicos, dos nossos clientes, pediu para que eu aumentasse o meu preço. Você já viu isso acontecer? Graças a Deus, eu vejo isso acontecer com frequência. Mas, quando eu estava inserido em uma bolha social onde eu lidava com outro grupo de pessoas, se eu pedisse para reajustar o meu preço,
eles cancelavam o contrato imediatamente. Já na bolha social que eu conheci, me despindo de crenças e hábitos, as próprias pessoas pedem para eu aumentar o meu preço. Olha que coisa boa. É essa a importância do network. Então, na hora de entender um pouco sobre bolha social e querer se conectar com as pessoas, para de ficar querendo permanecer dentro da mesma patota. Ah, eu não saio se não for com a minha família. Eu não saio, não faço amizade se não for com os meus amigos. Ah, aquele ali parece chato, ele parece metido. Esquece tudo isso. Escute as pessoas, conheça as pessoas, envolva com as pessoas. Porque tudo pode ser mais fácil se você está num universo diferente. Um outro exemplo disso, você já deve ter escutado, é a questão do preço da garrafa de água. Uma garrafa de água no supermercado custa 99 centavos. A mesma garrafa de água no bar da esquina já custa 1,50. E a mesma marca de água no aeroporto vai custar 20 reais. Por que disso? Porque ela mudou o seu ambiente. Então, quando você muda o seu ambiente, quando você muda a sua bolha social, o seu preço automaticamente muda e o seu valor também. Portanto, entenda que bolhas sociais são formadas e unidas através de uma barreira invisível, mas muito real, que impede grupos de se misturarem, porque eles estão presos ali em hábitos, crenças e finanças, que é o que nos interessa. Você quer entender, receber um pouquinho mais, você vai ter que deixar crenças e hábitos para trás. Ah, mas e as pessoas que eu gosto? Como é que fica nessa história? Infelizmente, muitas pessoas que eu amo, que ficou lá atrás nas bolhas sociais, porque eu fui migrando, né? Fui migrando de bolha social, saindo de uma para outra até chegar em outra bolha maior e assim por diante. Eu não as encontro mais. Para encontrar essas pessoas, eu tenho que fazer praticamente uma viagem no tempo e ir lá conhecê-las. Porque elas ficam ali dentro do mesmo grupo. Porque pessoas são feitas de hábitos. Se ela não se esforçar para sair daquele ciclo, ela nunca vai sair. E aí, nos restaurantes que eu vou, eu não encontro ninguém. Nos bares que eu vou, não encontro ninguém lá atrás da minha bolha social antiga. Na escola onde os meus filhos estudam, eu não encontro nenhum pai que brincou comigo na época que eu era criança. São todas pessoas novas e distintas. A vantagem disso é que pessoas que você não tem apreço, que você não gosta, também vão ficar presas lá atrás, lá no passado, na bolha social delas, e dificilmente você vai encontrar com essas pessoas em lugares que você frequenta e não ter mais esse desconforto. Porém, com isso tudo, eu quero deixar um alerta aqui. Todas as bolhas sociais, independentes de quanto elas ganham, são importantes. E você deve ter gratidão com as pessoas de cada bolha social que você migrar. Por quê? Porque são essas pessoas desses grupos que vão te apresentar novas pessoas de outros grupos e assim você vai tendo a sua ascensão, chegando aonde você deseja, tá? Pode ser uma ascensão financeira ou uma ascensão amorosa ou uma ascensão apenas de localidade. Ah, eu quero mudar de local e preciso conhecer novas pessoas. Tenha respeito pelas pessoas e ame verdadeiramente as bolhas sociais, os grupos sociais, independente de como eles são. Por quê? Todas as bolhas sociais são importantes para mim. Escreve isso. Todas as bolhas sociais são importantes para mim. Agora escreve outro código. Todas as pessoas são importantes para o meu crescimento. Todas as pessoas são importantes para o meu crescimento.